O tema que nós iremos abordar, que nós iremos fazer a aplicação, é sobre a ferramenta de remoção da porca fixadora da coluna de direção de uma motocicleta. Este grupo é formado por Cíntia Fernanda Lopes da Silva Santos, Daniel Felipe de Souza, Vinícius Oliveira de Melo, Vitória Caroline Costa Souza. Nós teremos como sumário, como parâmetros aí de toda a apresentação, introdução, problematização, matriz de risco, objetivo, fundamentação teórica, desenvolvimento, conclusão e as referências. Já dando início, lá no pontapé da nossa apresentação, nós trazemos aqui uma citação do Cruz, de 2010, em que ele apresenta que as pessoas que precisam de vários recursos para ajudá-los a realizar as atividades laborais referente ao ambiente próprio, aos equipamentos de trabalho, aos meios de produção ou à maneira de executar a tarefa. Então, nós já trazemos aqui esse pensamento de que todo e qualquer colaborador que esteja a serviço, que esteja a desempenho de alguma atividade, ele necessita obrigatoriamente de recursos, ele precisa de auxílio para desenvolver a sua atividade ali de forma saudável, que não venha trazer danos à sua saúde física nem à sua saúde mental. Precisa que aquele ambiente de trabalho esteja adequado à realidade que ele vai exercer. E aí, nós vemos agora com esse conceito técnico, sobre uma coluna de direção de uma moto, onde nós iremos fazer a aplicação, de todo esse trabalho, de toda essa pesquisa. Então, o que é uma coluna de direção de uma moto? A coluna de direção é o mecanismo que permite transferir os movimentos que o motorista exerce sobre o guidão ao mecanismo de esterço, a caixa de direção. Ou seja, aqui nós temos dois exemplos, de uma coluna de direção da Veloz 150 e da coluna de direção da Factor 125. Nós podemos perceber que existe pouca diferença, mas que o central, que é esse local de aplicação aqui que nós iremos desmontar, eles são semelhantes, eles são parecidos, independente do modelo da moto. Problematização. O processo de desmontagem e montagem da coluna de direção apresenta alguns riscos à saúde física do colaborador e compromete na entrega do final do produto. O procedimento em específico seria a montagem e desmontagem da porca fixadora da coluna de direção no chassi da motocicleta. Foram identificados alguns riscos, são eles riscos físicos, causados pelo atrito da marreta na talhadeira de aço. Os riscos ergonômicos, o desgaste físico causado por ter que sustentar a marreta. E o risco de ambiente, que é bater a marreta na mão ou ela pode cair. Em seguida, a gente vai ver teremos um vídeo da atividade em si. Com os riscos sinalizados, nós fizemos a nossa matriz de risco, onde nós classificamos a severidade e a probabilidade. A severidade foi identificada como insignificante, moderada ou muito grave, e as probabilidades de improvável, provável e muito provável, sendo eles baixo, médio ou alto. O desgaste físico nós consideramos de improvável, porém moderado. Já o bater da marreta na mão ou ela cair, consideramos improvável, mas poderia acontecer, e o incidente seria grave, porque a marreta de ferro na ponta do dedo pode causar até coágulos no dedo. E em questão do ruído, por ser um serviço feito diariamente e rotineiramente, ele, ao passar do tempo, pode causar problemas auditivos. Esses foram os nossos riscos vistos de acordo com a atividade a ser exercida, para que possamos trazer uma ferramenta adequada para a atividade. Bom, fazendo uma breve contextualização do nosso objetivo, ele é fundamental na ergonomia. Isso porque quando há trabalhadores que realizam trabalhos manuais, e no nosso caso, que utilizam ferramentas mecânicas,
Mas no caso, a ergonomia vale para qualquer trabalhador, mas no nosso caso é isso. Ele precisa usufruir dos direitos que a NR17, também conhecida como ergonomia, ela traz para o trabalhador, que no caso é tanto físico quanto mental. E os três objetivos do nosso trabalho é a mitigação da exposição da saúde física do colaborador, diminuição do risco de comprometer a qualidade total do produto e o desempenho da atividade em tempo mais hábil. Isso porque quando não há uma equivalência entre trabalhador e CLT, isso afeta negativamente a produtividade. E a questão do tempo é porque a criação da nossa ferramenta tem esse objetivo, que no caso é diminuir otimizar o tempo. Bom, na nossa fundamentação teórica, essas foram as nossas fórmulas necessárias. Nesse caso, nós temos o momento angular e o momento inércia. O momento angular ele nada mais é que o produto do momento inércia com a velocidade angular, substituindo o momento inércia pela fórmula pelo produto de massa vezes o quadrado do raio. A fórmula do nosso momento inércia, nós observamos que o momento angular vai ser o produto da massa vezes o quadrado do raio e a velocidade angular. Nós temos também a fórmula do torque, que nada mais é o produto do raio vezes a força e o seno do ângulo. E nós também temos o deslocamento angular, que no caso ele é necessário para calcular a velocidade angular, porque a velocidade angular é a divisão do deslocamento angular e da variação do tempo. E nós temos a fórmula da força, que no caso é a massa vezes a aceleração. Bom, no modo antigo, antes da nossa aplicação, do nosso projeto, essas são as medidas que foram tiradas daquele processo. No caso, o raio de 2 centímetros, que foi transformado em metros, ficou 0,02 metros. A massa era 3 gramas e transformando em quilogramas fica 0,003 quilogramas. E a variação do tempo, que é 2 minutos, e transformado em segundos fica 120 segundos. E nós temos o nosso ângulo de 60 graus. Calculando a velocidade angular dele, nós obtivemos que a velocidade angular é 0,0875 metros por segundo. E aqui nós temos a nossa força, que é necessária para remover a porca, que no caso é a massa vezes a aceleração, que ficou 0,0875 newtons. Nós temos o nosso momento angular, que calculando ele ficou 0,378 kg metros quadrados por segundo. E o nosso torque, que ficou 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 newtons por metro. Aqui, utilizando o nosso protótipo já, essas foram as nossas medidas que nós tivemos. O raio continua 2 centímetros, que ficou 0,02 metros. Nós temos a nossa massa de 2,5 kg e o ΔT, que é igual a 10 segundos. E o nosso ângulo ficou 90 graus. Aí a nossa velocidade angular ficou 0,157 metros por segundo. A nossa força aumentou, ficou 24,5 newtons. Nosso momento angular ficou 0,00057 kg metros quadrados por segundo. E o nosso torque, que ficou 0,49 newtons. Para o desenvolvimento da nossa ferramenta, foram utilizadas apenas uma barra de ferro, onde na ponta criamos uma fresa para poder encaixar na polca, né, polca travante, e logo em seguida foi feito um corte meio na transversal de um pedaço de 20 centímetros para poder ser soldado em formato de L no restante da barra. E agora eu vou mostrar um vídeo de como funciona a nossa ferramenta. Portanto, entendemos que o objetivo do nosso trabalho foi alcançado, né, porque após identificar a ausência de ergonomia no processo que envolve a remoção da coluna de direção,
conseguimos desenvolver uma ferramenta capaz de eliminar, né, o esforço físico do colaborador, esforço esse que comprometia não só apenas sua saúde física, mas também a qualidade final do produto, né? E no que se relaciona no tempo, conseguimos também uma maior otimização dele. Essas são as nossas referências e muito obrigado por assistir até aqui.